Agora deixa eu cumprimentar você direito, né? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Mais ou menos, né? Você aí que está nos assistindo aí em casa, eu sei que você de repente acordou agora há pouco, mas coloca o teu coração para ouvir essa segunda palavra. Como eu falei semana passada, a gente fez uma introdução que a gente vai dividir ela em 3 partes. Nós falamos na primeira introdução sobre o reino eterno. Nós vamos falar nessa semana sobre o reino presente. E o tema da palavra de hoje é manifestando o reino. Quais são as manifestações do reino e como nós podemos manifestar esse reino de Deus. Então, só para a gente recapitular, nós vimos que o reino do Senhor sempre existiu. Ele haverá de vir, mas ele está vindo até nós. Por isso nós vemos o próprio Jesus orando e dizendo: venha a nós o teu reino. Mas esse reino sempre existiu. Desde antes da criação do mundo, o reino já existia. Essa é uma realidade. Mas Deus, ele foi trabalhando no seu povo para implantar essa mentalidade de reino. E aqui existe um grande ponto. No momento em que Jesus chegou, porque as pessoas não conheceram Jesus como o rei desse reino? Porque elas estavam preparadas para um reino físico. Um reino onde era demarcado um local, uma região, onde teria o rei sentado no seu trono e pessoas se declarando daquele reino. E Jesus não veio dessa forma. As pessoas imaginavam talvez um reino político, um rei de influência. E Jesus vem e nasce num lugar que não é tão grande como o pastor Robson comentou alguns cultos atrás, né? Belém, uma cidade extremamente pequena, mas Jesus vive em Nazaré, que para todas aquelas pessoas, Nazaré era um lugar que não se vinha nada bom, nenhum profeta veio daquela região. Então Jesus, ele vem com todo o estereótipo contrário ao estereótipo que se esperava. Então as pessoas imaginavam que Jesus viria, dominaria sobre os romanos, traria novamente Israel como uma nação fortificada e seria um rei muito poderoso. Mas eles não conseguiram entender o que Deus estava falando. Deus não estava falando de um reinado passageiro. Porque vamos imaginar, se ele fosse um reinado apenas humano, ele subsistiria até o ponto em que Jesus existisse. Então seria um reino finito. Eles tinham esperança num reino que era finito. Nós vemos que Jesus vem da geração de Davi, né, da descendência de Davi, porque talvez dentro de Israel, Davi tenha sido o melhor rei, ou o melhor reino. Nós podemos dividir entre Davi e Salomão quanto os reinos mais poderosos, ou talvez aqueles reinos que se aproximaram um pouco daquilo que Deus desejava e almejava para que Israel vivesse. Então Jesus vem dessa descendência para alegorizar para Israel, dizendo: olha, será o melhor reinado que vocês terão. Mas eles entenderam isso como um reino físico, um reino aqui na terra, um trono aqui na terra. E Jesus veio quebrar toda essa ideia. Se você for ler no Novo Testamento, você vai encontrar, por exemplo, João Batista e o próprio Jesus dizendo assim: o reino de Deus está próximo. Você encontra? Tanto João Batista, né, quando Jesus vai se batizar, o discurso de João Batista é: preparem-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus também fala: o reino de Deus está próximo. Mas você percebe que Jesus também diz: eis que é chegado o reino de Deus. Quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus e perguntam: olha, João mandou perguntar: tu és o Cristo, tu és o Messias, ou nós devemos esperar outro? O que Jesus faz? Ele ora pelas pessoas, elas são curadas, e ele diz assim para eles: vão e digam o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres de espírito é anunciado o reino de Deus. Eis que é chegado o reino de Deus. Jesus, ele diz: vá e conte o que você está vendo. Esses sinais dizem que o reino de Deus chegou. Mas nós vemos o mesmo Jesus na oração do Pai Nosso dizendo: Senhor, venha a nós o teu reino.
no próprio momento da ceia, Jesus dizendo com eles: olha, eu não beberei mais a ceia, ou esse momento, não terei mais esse momento, até que eu esteja com vocês novamente no reino. Então Jesus, ele deixa claro que ainda não era, que é e que haverá de vir. Então Jesus, ele inaugura o reino de Deus aqui na terra. O Antigo Testamento era uma sombra, era uma explicação do plano maior do que Deus tinha através de Jesus. Quando Jesus vem aqui à terra, começa-se o momento do reino de Deus ser implantado aqui na terra. Esse é o reino presente, é o reino que hoje nós vivemos. Só que ele é um reino interior, e para que esse reino possa aparecer no exterior, ele tem que fluir de dentro de você. Eu e você somos reino de Deus. Você percebe que Jesus, ele usa uma nomenclatura, quando nós começamos a estudar um pouquinho a Bíblia, que tem tudo a ver com reino. Os discípulos de Jesus depois foram chamados de apóstolos. O que significa a palavra apóstolo? Enviado. A palavra significa enviado, mas é mais do que isso. Para os romanos, o apóstolo era aquele que, por exemplo, quando um rei morria e outro rei tomava o poder, o apóstolo, os apóstolos eram enviados a cada nação para dizer, para proclamar algo chamado evangelho, que se chama boa notícia. Sabe o que eles iam lá? Diziam: ó, gente, o rei antigo morreu, e eis que agora temos um novo rei. E esse rei, ele pensa assim, 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 assim. Agora, o reinado que nós estamos debaixo, ele funciona dessa forma. Então, os apóstolos, eles eram enviados a todas as províncias daquele reino para pregar o evangelho, que é a boa notícia: temos um novo rei. E isso acontecia nas situações de mudança de rei ou na tomada de poder de alguns locais. Então, por exemplo, eles fizeram uma guerra e eles possuíram uma região. O apóstolo era enviado para aquela região, para quê? Para, vou usar aqui uma palavra que a gente conhece bastante e que se encaixa, pregar o evangelho daquele reino. Por que Jesus, você acha que é uma coincidência Jesus chamar os seus discípulos de apóstolos? Você acha que é uma coincidência Jesus ter chamado a mensagem dele de evangelho? Não, ele estava passando uma ideia, ele estava trabalhando com uma ideia. Qual era a ideia? A ideia é que existe um reino, esse reino é um reino eterno, e vocês são os enviados para a proclamação dessa boa notícia. Ou seja, eu e você temos uma missão que a gente não precisa nem orar para saber qual é: proclamar o evangelho. Essa é uma visão de todo cristão, essa é uma missão de todo cristão. Claro que talvez nós temos missões particulares, cada um de nós, talvez em algum ministério diferente, ou servindo de alguma outra forma, mas a realidade é que todos nós temos essa missão em comum: pregar o evangelho, anunciar as boas novas do reino. Olha só, o que está escrito lá, você conhece bem essa passagem, é uma passagem conhecida, as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: e chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas são as últimas palavras de Jesus. E eu fico pensando, vamos imaginar que você tenha as suas últimas palavras, talvez por uma despedida ou talvez até pelo momento da morte. O que você falaria? Talvez você procuraria dar os conselhos da vida, né? Talvez você procuraria resumir tudo aquilo que você falou durante a vida em uma frase ou algumas frases. Jesus escolheu estas palavras para dizer as suas últimas palavras. Vão, façam discípulos nas nações,
Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem todas as coisas, e eu estarei com vocês, quanto tempo? Todos os dias, até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Ou seja, ele diz, eu estou com vocês, vão, preguem esse evangelho em todas as nações. Nós também vemos essas mesmas palavras de uma forma diferente no evangelho de Marcos. E de pregar o evangelho a toda criatura. É a ordenança de Jesus no último momento de vida dele. E quando nós começamos a analisar isso, quando nós começamos a pensar isso, nós começamos a entender que nós, como igreja, fomos chamados a proclamar as mensagens de Deus, o evangelho de Deus. Mas nós precisamos entender o que é evangelho. Então, o evangelho são as boas notícias do reino. Eis que o reino está chegando e o reino funciona assim, assim, assim. Isto é o evangelho. Tem pessoas que querem pregar, mas pensam que é o evangelho, mas não é o evangelho. Sabe aquela pessoa que chega para o outro e fala assim, ó, se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Isso não é evangelho. Olha, isso aqui está errado, e se você fizer isso, isso e isso, você está perdido. Isso não é evangelho. Evangelho não tem a ver com a posição onde a pessoa está e para onde ela vai se ela não mudar de postura. Evangelho tem a ver com a postura que ela pode tomar para ter uma vida diferente da que ela tem. Você percebe? Quando nós pregamos dessa forma, nós estamos falando o anti-evangelho. Ah, pastor, mas é verdade, se ela não mudar de vida, ela vai realmente se perder. Verdade, sim, só que eu tenho uma mensagem, a minha mensagem não é dizer isso para ela, porque provavelmente ela tem uma impressão sobre isso, provavelmente ela até sabe disso. Ou muitas vezes nós pegamos do pé das pessoas em pequenas coisas. Ah, você faz isso é errado, aquilo é errado. Querido, se ela não tem Jesus, ela pode fazer tudo certo, que ela está condenada. Entende? Às vezes a gente pega no pé de uma pessoa para um detalhe, para uma situação que está ali ao redor, que ela é periférica. Sabe o que essa pessoa precisa? Entrar no reino de Deus, conhecer Jesus, e o Espírito Santo entrará dentro dela e fará mudança no coração e na vida dela. Quando nós começamos a atacar as pessoas ou pontuar as pessoas em relação aos problemas que elas estão vivendo, nós não caímos na real que temos um grande problema. Essa pessoa não consegue mudar sozinha. Essa pessoa está onde ela está porque ela não sabe fazer diferente. Eu, como proclamador do evangelho, eu tenho que dizer para ela, existe um outro caminho, existe uma solução. Essa solução é Jesus. Quando nós entramos nesse reino, não é mais nós, não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, e Cristo em nós faz toda a diferença. Você consegue perceber essa realidade? Você consegue entender que quando eu sou chamado para pregar o evangelho, eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas? Só que nós vivemos num tempo em que a gente se preocupa muito com a gente, com o nosso eu, com a nossa vontade. A gente está tão preocupado com os nossos problemas, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, que nós esquecemos que nós somos chamados para pregar o evangelho a toda a criatura. A gente gosta de falar, venha a nós o teu reino, mas seja feita a tua vontade, já se transforma em algo difícil. Quando nós pensamos no reino de Deus, nós podemos trazer, e você vai receber, até o final do culto, você vai receber aí no teu aplicativo, se você tem um aplicativo da igreja, você receberá todos os versículos bíblicos dessa passagem. Não tenho tempo para ler todos eles, mas você vai receber. Quando nós lemos na Bíblia sobre o reino de Deus, toda passagem que você lê na Bíblia sobre o reino de Deus, ela vai pontuar sempre duas coisas que são as manifestações do reino. Duas coisas. A primeira delas é manifestação de poder. Segunda coisa é a pregação do evangelho. São essas duas coisas que marcam o reino de Deus. Aqui você vai receber, mas olha só, Mateus 12, 28, Lucas 11, 20, Lucas 10, 9, Mateus 10, 7, Mateus 3, 2, Mateus 4, 17, Lucas 9, 2, todas essas passagens são em evangelhos, e todas elas dizem que
O sinal do reino de Deus é pregação do evangelho e manifestação de poder. E aqui nós entramos na primeira ideia. Então, o evangelho é manifestação de poder e pregação da palavra. Essa é a realidade. A segunda coisa que nós precisamos entender: a igreja, ela não foi feita para suprir as minhas necessidades. Primeiro, porque eu também sou igreja. A igreja não é só o pastor ou os obreiros. A igreja somos nós. Se a igreja somos nós somos chamados para fazer a diferença. O papel da igreja, querido, sabe, a gente vive num tempo hoje em que nós estamos acostumados a sermos servidos. Já percebeu que qualquer problema que existe, a gente culpa o governo, o presidente, o governador, o prefeito, os deputados, os vereadores? Querido, deixa eu te falar algo. Se você depender dos políticos e dos governadores, sinto te dizer, você vai se decepcionar. Eles são humanos e são falhos. Até os que têm boas intenções vão errar, vão falhar e talvez não farão aquilo que você gostaria que fizesse. Trazendo para a igreja isso, a igreja, ela é liderada por pessoas que também são falhas, humanas. E que também talvez tenham opiniões diferentes da tua. E que talvez não corresponderão aos teus desejos e às tuas vontades. O grande ponto é que eu não faço parte de uma igreja. Eu sou a igreja. Eu não vejo apenas os problemas, eu faço parte da solução dos problemas. Eu posso ser a solução de um problema e de uma dificuldade, porque nós somos corpo e cada pedaço do corpo tem uma importância gigante. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é enviar os líderes, ou seja, preparar os líderes, trabalhar com os líderes, motivar o coração dos líderes. Então, esse é o papel da igreja, essa é a função da igreja. E qual é a função dos líderes? Enviar os seus liderados. Por que o evangelho foi pregado para você? Porque os apóstolos passaram para outros, que passaram para outros, que passaram para outros, e foram evangelizando, e 2000 anos depois, o que está acontecendo? Nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque pessoas foram enviadas, e enviaram outros. Eu gosto muito do que Paulo fala a Timóteo, o conselho que ele dá a Timóteo, ele diz assim: aquilo que eu ensinei a você, ensine também a outros, que sejam capazes de ensinar a outros. O que ele está dizendo? Eu te ensinei, você entendeu, não fique só para você. Ensine a outros, mas ensine a outros não só para eles viverem aquilo, mas para que eles tenham a capacidade de ensinar a outros. Nós estamos falando aqui de 4 gerações. Já parou para pensar? Paulo, Timóteo que ensinou a outros, e Timóteo que ensinou a capacidade a esses outros de ensinar a outros. Olha só, você quer saber se você está fazendo um bom trabalho? É fácil. A pessoa que você traz, se você é um líder, ou se você evangeliza ou discipula alguém, a pessoa que você evangelizou ou discipulou, ela está ensinando a outro? Se ela está ensinando a outro, ela está ensinando a esse outro, a nível de esse outro conseguir ensinar a outro? Se você perceber esse processo de 4 gerações, você fez bem o teu trabalho de evangelização ou de discipulado dentro dessa realidade. Sabe, a manifestação do reino tem muito mais a ver com a minha vida, na tua vida, do que com esse local. Tem muito mais a ver com o meu relacionamento com você, o teu relacionamento com os outros, do que qualquer outra coisa. Porque o reino de Deus não está aqui neste lugar. O reino de Deus não está fechado nessas 4 paredes. O reino de Deus está dentro de nós. Então, quando eu vou para um lugar, eu entro num lugar, o reino de Deus está naquele lugar. Sabe, há alguns anos atrás, ainda quando eu morava aqui, eu fui visitar uma pessoa no trabalho dela. Aí eu cheguei lá e conversamos um pouco. Ela trabalhava com a mesa dela perto de uma outra pessoa.
E aí ela falou, já volto. E eu falei, pastor, eu já volto. Fica aí que eu já vou pegar um negócio pra gente, já fui pegar um cafezinho e eu já volto. E eu comecei a conversar com a pessoa que estava na mesa do lado. Aí eu conversando com ela e tal, falei um pouco, e daí eu disse, olha, você podia fazer uma visita pra gente lá na igreja. Comecei a falar algumas coisas para ele estava me contando que estava com problema no casamento e tal. Aí eu falei, vai lá, faz uma visita, vamos marcar um momento, de repente, para a gente estar conversando, você, você, minha esposa, tua esposa, reunimos ali para conversarmos. Aí, quando eu estava convidando a pessoa para vir para a igreja, o rapaz chegou, o rapaz da igreja chegou. Aí o rapaz da igreja chegou, eu falei, estou convidando ele aqui. Aí o cara disse assim, como é que você nunca me convidou para ir na tua igreja? Olha só, eles sentavam um do lado do outro. Uma mesa do lado da outra. E ele nunca tinha falado de Jesus para essa pessoa. Ele nunca tinha contado o testemunho dele para essa pessoa. Sabe qual que é o grande ponto? Talvez essa pessoa não tivesse um testemunho. Deixa eu te dizer algo. Uma das grandes manifestações do reino é o nosso testemunho, aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque não adianta eu falar a palavra de Deus, se a palavra de Deus ainda não entrou dentro de mim e não gerou frutos. Então esse é o maior ponto. E a primeira coisa que eu gostaria de reforçar aqui, tenha visão do reino, esse é o primeiro ponto. Lembra que a gente falou? Manifestação de poder e pregação da palavra. Deixa eu falar algo sobre manifestação de poder. Quando a gente pensa em manifestação de poder, sabe o que a gente pensa? É um paralítico andando, um surdo ouvindo. E isso é manifestação de poder? É. Mas na minha opinião, existem coisas que são manifestação de poder tão grandes quanto ou até maiores e que muitas vezes a gente ignora. Eu dei uma pincelada domingo passado, mas eu gostaria de reforçar. Sabe, quando você passa por uma situação difícil, as pessoas estão te olhando. Se você não sabe disso, deixa eu te contar. Todo mundo tem problema, sabia? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Bem-vindo à vida real. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Deus, por que está acontecendo isso? Porque você está no mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Se eu venci, você está comigo, você também vai vencer. O grande ponto é que no final da história, você ganha. Você está em Cristo, você ganha porque Cristo venceu. E se Ele venceu, nós também vencemos. Nele nós vencemos. Eu acho muito legal a ideia, quando a Bíblia fala muito em Cristo. Se alguém está em Cristo, a ideia do em Cristo, gente, é dentro de Cristo. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que eu quero ir para Florianópolis. Aí eu chego na rodoviária e está lá um ônibus escrito assim, Porto Belo, Florianópolis. Se eu entrar dentro desse ônibus, eu vou ir para Florianópolis. Quando eu entro dentro desse ônibus tem um destino. E esse destino é Florianópolis. Quando a Bíblia fala que nós fomos batizados em Cristo, e a palavra batizado é imerso, imergido, nós fomos batizados, nós fomos imergidos dentro de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos um destino. É como se você pegasse um ônibus que vai para tal lugar. Quando você entra dentro daquele ônibus, você vai parar no outro lugar. Mas o pneu pode furar, não tem problema, o motorista vai descer, vai trocar. Se tiver quebrado o ônibus, não tem problema, eles vão chamar o mecânico, vai arrumar esse ônibus. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no final você vai chegar no lugar programado. Quando você está em Cristo, você vai chegar no destino final. Entenda que se eu estou em Cristo, eu já sei o final da história. Eu vou morar eternamente com Deus, num reino eterno, inabalável. Mas pastor, que a minha vida está de ponta cabeça, isso não importa, porque isso é transitório, isso é passageiro, isso vai acabar, um dia irá acabar e você viverá eternamente com Deus. Essa é a verdade, vai acabar. O que não pode é você sair de Cristo, não estar em Cristo. Você abdicar de estar dentro de Cristo ou estar na presença de Jesus. Se você abdicar disso, você não vai chegar no destino final. Entenda, você entra dentro de um ônibus, chega na metade do caminho, você diz, não aguento mais, deixa eu descer. Você vai descer, o ônibus vai continuar o seu trajeto, vai chegar no seu destino e você vai ficar parado naquele lugar.
Se você está em Cristo, você está com o teu futuro, ou você está com a tua passagem garantida para o reino de Deus, o reino eterno, inabalável. Agora, se você não entrou, e dentro disso, quando eu estou em Cristo, eu preciso entender que acontecem milagres todo dia. Acontecem milagres em todo momento. Me lembro de uma situação em que, não sei se essa história é real ou não, mas ela é muito forte. Eu acho que ela ilustra bem isso. Uma mulher que pregava o evangelho para todas as pessoas, ela estava grávida, e ela ia para o hospital, falava de Jesus, e abençoava a criança e tal, e uma enfermeira lá dentro daquele lugar, ela ficava indignada com aquilo. Que é isso? Ela deve falar isso porque a vida dela deve ser ótima, deve ser perfeita. Aí o que acontece? A mulher tem um filho e esse filho nasce com síndrome de Down. A enfermeira diz assim: agora eu quero ver se ela vai estar toda alegrinha, se ela vai falar de Jesus. Agora eu quero ver se ela vai ser aquela pessoa que ela era, que chegava toda feliz aqui. Aí ela foi correndo lá para o quarto para ver a reação dela. Quando o médico contou para ela, ela pegou o telefone, ligou para a mãe dela e disse: mãe, Deus nos presenteou com uma criança com síndrome de Down. Eu tenho certeza que ela vai ser uma bênção na nossa vida. Isso é milagre. Isso é milagre. É fácil eu comemorar quando tudo vai bem. É fácil eu contar vantagem quando eu sempre estou vencendo. O difícil é quando vem a dificuldade, vem a adversidade, eu manter um sorriso no rosto e confiar em Deus. É fácil confiar em Deus quando eu não tenho muitos problemas. Só que isso não é milagre. Todo mundo é assim. Quando tudo vai bem, eu estou bem. Quando tudo vai mal, eu estou mal. Se eu, como cristão, como cidadão do reino, oscilo entre estar bem e não estar bem, dependendo da situação, qual é a diferença? Onde está o milagre? Onde está a manifestação de poder? A manifestação de poder é quando nós levantamos toda manhã com convicção que Deus nos ama, que Deus está cuidando de nós e que nada pode nos abalar, nem que seja o mundo cair ao meu redor. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou peço. Gosto muito que Isaías fala que os planos de Deus são mais altos ou mais elevados do que os meus. Primeira vez que eu li esse versículo, eu disse assim: Deus, eu tenho tanto pensamento, eu tenho tanta coisa. Será que tu pensa mais alto ainda que eu? Olha a minha ignorância. Eu tinha meus 13, 14 anos, eu pensava: Deus, eu tenho tanta criatividade na minha mente, será que tu vai pensar mais alto do que eu? Querido, primeiros anos de conversão eu percebi, Deus pensa muito mais alto do que a gente. Você pensa grande? Deus pensa mais. Muito mais, muito maior, o pensamento dele é muito maior. É como nós enxergamos, é como nós vemos essas situações, essas dificuldades. Então, tenha a visão do reino. Para que eu estou aqui? Para manifestar o poder e a graça de Deus. Tudo que eu faço, as pessoas estão nos observando e nos analisando. Deixa eu dizer algo, a Bíblia diz que nós somos como um livro. Paulo diz aos Coríntios o seguinte: quando Moisés ia ao templo e quando ele descia com uma glória tão grande que ele precisava cobrir o seu rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a glória de Deus brilhava nele. E Paulo fala o seguinte, que nós somos da mesma forma. Quando nós estamos com Deus, as pessoas olham para a gente e conseguem enxergar. Ele diz que nós somos como um livro. As pessoas podem não ler a Bíblia, mas elas estão nos lendo, e através da nossa vida elas estão conhecendo Jesus ou não. Sabe, muitas vezes quando você se irrita na frente das pessoas e dá um mau testemunho, você fala: o que eu tenho a ver, eu sou de ferro. Não, você não tem esse direito, porque você é um proclamador do reino de Deus. Existem coisas que nós não temos direito. Me lembro quando eu estava em Matelândia, uma vez eu era líder de jovens lá, eu fui pregar, e um pouco antes da pregação uma pessoa me falou uma coisa que me deixou assim altamente chateado. E eu me lembro que eu fui para o escritório da igreja e eu comecei a chorar. Eu devia ter uns 18 anos. Eu comecei a chorar, e eu falei: Deus, eu não vou conseguir pregar. E aí a pastora Sueli, minha irmã, entrou no escritório, e ela falou: o que aconteceu? Eu contei para ela, e eu falei assim: não vou conseguir pregar, prega para mim. Sabe o que ela me disse?
Você não tem o direito de ficar assim. Enxuga essas lágrimas, sobe lá e prega. Você não vai pregar o que você está sentindo, você vai pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. Essa realidade que você vai pregar e as pessoas vão receber de Deus, não de você. Vai lá no banheiro, lava o rosto, enxuga as lágrimas e vai. O que eu fiz? Fui no banheiro, lavei o rosto, enxuguei as lágrimas e fui. E Deus abençoou. Sabe por quê? Porque eu não tenho esse direito. Eu sou um proclamador do reino. Eu estou para manifestar o reino de Deus aonde quer que eu esteja. Eu não tenho direito de muitas coisas. Por quê? Porque eu sou como um soldado. O apóstolo Paulo fala assim: um atleta, ele não abdica de tantas coisas para atingir uma coroa que é corruptível. Ele deixa de comer certas coisas, ele deixa de fazer certas coisas, ele treina muito. Sabe por quê? Para atingir algo que é passageiro, uma medalha que talvez daqui a um tempo não valha mais nada. Eles abdicam, eles gastam da sua vida para isso, por algo que é passageiro, por algo que é transitório. Tenha visão. Você foi chamado para uma corrida que é muito maior, uma corrida que é para a eternidade. Deus te chama a transformar vidas. Seja um transformador. Para de olhar para os teus problemas e começa a ver que existem pessoas com muito mais problemas e dificuldades que você, e talvez elas precisem daquilo que você tem. Sabe qual é o maior inimigo do cristão hoje, aqui na terra? Se chama distração. Gente, vamos ser sinceros. Internet, Netflix. Agora a Disney lançou o streaming dela, todos os filmes da Disney. Tudo, tem tudo. Quase ninguém mais assiste TV. Eu me lembro quando era criança, tinha 2, 3 canais. E ainda pegava mal. Tinha que mexer a antenona lá fora. O pai só vai lá mexer. Você mexia, tá bom, passou, volta. Quando era interna, que melhorou um pouco, não precisava mais daquela antena de 10 metros de altura, colocava a antena em cima da TV, bombril. Estava o bombril, mexia, tinha que sintonizar a TV. Sintonia fina, você colocava no 8, mas tinha uns botãozinhos do lado, você tinha que para achar. Que difícil, até desistir de assistir. Era tão ruim que tinha vez que falava, cansei, vou dormir que é mais fácil. Hoje não, hoje é perfeita, qualidade perfeita, tudo ótimo. Distração, gente. O diabo ele não precisa fazer nada, ele só precisa dizer, faça isso, faça. Você vai fazendo. Você esquece que você tem uma missão, você tem um propósito aqui nessa terra. Deus te chamou por algo. Entenda, eu não estou dizendo que você não possa usufruir de todas essas coisas, mas se isso tira o teu tempo de oração, se isso tira o teu tempo de leitura bíblica, se isso tira o teu comunhão com a tua família, querido, distração você não está percebendo. Tem gente que está com a família destruída e ainda não percebeu, porque está distraído. O maior erro de Davi foi no tempo que os reis iam para a guerra, ele ficou em casa. Foi a pior besteira que ele fez. Pagou um preço muito alto, porque ele devia estar na guerra e ele ficou descansando. A Bíblia fala que ele dormiu até tarde, levantou, não tinha nada para ele fazer, porque ele não devia estar lá, e fez besteira. Entende? Distraído, se distraiu, não se distraia. Segundo, seja proativo. Olha o que diz lá em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Vamos entender o contexto desse texto? Olha o que diz lá. Eles estão falando que João morreu. E Jesus diz assim, dos nascidos de mulher, João foi o maior. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. E ele diz aqui, antes o reino de Deus era tomado à força. Aí ele traz aqui 2 historinhas, ele conta 2 historinhas. Na verdade é tipo um ditado popular que ele fala assim, nós tocamos flauta e vocês não dançam. Nós cantamos cânticos de tristeza e vocês não choram. O que ele está dizendo?
como é difícil agradar essa geração. Antigamente, eles tinham que se esforçar, eles tinham que dar tudo, porque não existia como hoje nós, o Espírito Santo habitando entre nós, toda aquela realidade era muito diferente do Antigo Testamento. E ele diz, hoje que vocês têm tudo, a gente toca a flauta e vocês não dançam. A gente não quer dançar. Tá, então vocês estão tristes, vamos cantar um cântico triste. Não, nós também não queremos chorar. Ele diz, como é difícil essa geração. E ele diz, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que vocês viram, eles teriam todos se arrependido, mas vocês viram e não se arrependeram. Haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Jesus fala, olha o que é o contexto do que ele está falando. Ele está falando, vocês têm tudo e não tomam decisões. Antes, no Antigo Testamento, eles precisavam se esforçar muito, era muito mais difícil, era muito mais complicado. E hoje vocês têm todas as coisas e não conseguem. Reclamam de tudo. O ponto no reino de Deus não existe gente inerte. Eu penso o seguinte, quando você está aqui na terra, é como se você estivesse em cima de uma esteira que está te levando para o mundo. Se você ficar parado, você vai para o mundo. Você precisa andar mais rápido do que essa esteira, para você conseguir ir para frente. Por que eu digo que é uma esteira? Porque o mundo não nos ajuda. Você já parou para pensar nisso? Olha só. Você já viu as pessoas no pensamento do mundo criarem alguma coisa para facilitar a tua vida de oração? Tua vida de leitura? Não, é tudo o contrário. Então o mundo, ele propicia tantas coisas que nos afastam de Deus. Nós precisamos aprender que no reino de Deus, o reino de Deus é de pessoas proativas. Eis-me aqui. Gosto muito da passagem de Isaías, quando Deus fala assim, olha, eu procurei em todos os lugares alguém que quisesse ficar na brecha e não encontrei. O que Isaías disse? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Envia-me. O que ele está dizendo? Estou aqui, Senhor. Eu quero. Quando surge uma oportunidade no reino de Deus, eu tenho que dizer, eu quero. Quando vem uma pessoa que você percebe que está em necessidade, que precisa ouvir uma palavra, você tem que dizer, Senhor, sou eu que vou falar. Deveria ter uma briga, no bom sentido, para você poder ir lá e proclamar o reino de Deus e falar das boas novas do Evangelho. Deveria ter essa briga, essa motivação dentro do coração, dizer, eu quero ter essa chance, eu quero ter esse privilégio. Você não sabe como eu me alegro de ver pessoas que há anos eu passei estudo bíblico e hoje a pessoa está firme na igreja, está fortificada. Gente, eu me alegro profundamente com isso, porque eu sei que eu fiz parte de um processo que não foi só eu, talvez foram várias pessoas envolvidas nesse processo, mas eu fiz parte de uma parte importante do processo da caminhada cristã daquela pessoa. Gente, isso é um privilégio. Isso é algo que não tem preço no mundo que possa pagar essa alegria que nós sentimos em saber que uma pessoa teria uma vida destruída e a atuação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, através da nossa vida, mudou a vida dela. Mudou quem ela é. Mudou como ela pensa. Gente, isso é um privilégio muito grande. Seja proativo. Seja proativo, nem sempre é fácil. Primeiro estudo bíblico que eu passei, gente, pensa num estudo difícil. Eu fui passar estudo para um rapaz que ele não queria receber o estudo, mas a mãe dele queria que ele recebesse. Gente, a mãe dele, ela não conseguia mais andar, ela era muito pesada, ela andava com uma cadeira arrastando. O pai dele não ouvia direito. Então, quando eu passava estudo para os três, eu tinha que gritar. Então eu terminava o estudo quase sem voz, porque eu falava extremamente alto, senão ele não ouvia. E o rapaz, de vez em quando eu chegava, ele bebia, ele gostava de olhar na janela, eu via ele olhando, ele pulava o muro de trás e fugia do estudo. Um dia no estudo bíblico, o pai dele começou a tossir, e o pai dele teve um infarto no meio do estudo. Tive que jogar ele dentro do carro, chegamos lá, levamos para o hospital, o cara teve um infarto. No meio do estudo, pensa num estudo difícil. Passou-se alguns anos, eu encontrei esse rapaz. Quando ele me encontrou, ele começou a chorar.
Ele me abraçou e ele me disse assim: até hoje eu tenho a Bíblia que você me deu. Todos os estudos que você passou eu tenho guardados dentro da Bíblia. Como eu me lembro daqueles dias. Gente, se eu tivesse que contar essa história, eu dizia: esse cara deu graças a Deus que acabou. Não, sabe? Mas eu poderia ter desistido, eu tinha tudo para desistir, dizer assim: gente, aquilo lá não vai dar certo nunca. Seja proativo. Deus tem colocado pessoas ao teu redor para que você faça a diferença. Terceiro, delegue a pessoas. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. Ele dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus, então, ele enviou 70, ele tinha os 12, ele enviou os 12, depois ele enviou os 70. E ele disse o quê? Vão. Olha por que Jesus orava. Ele está dizendo assim: eu rogo ao Pai para que Ele mande trabalhadores. Ele não está pedindo para que pessoas conheçam a Ele, se convertam. Ele está pedindo para que tenha mais pessoas que preguem o Evangelho. Está dizendo, a seara é grande. Ele está dizendo, as pessoas estão aí, mas os trabalhadores são poucos. Vamos rogar, vamos orar para que o Senhor envie mais trabalhadores. Sabe qual é a oração de Jesus hoje para mim e para você? Que nós sejamos mais trabalhadores do reino de Deus. Aqueles que colhem os frutos que Ele tem trabalhado. Jesus está trabalhando em pessoas nesse momento. O Espírito Santo já está tocando em pessoas nesse momento. Talvez essas pessoas são os teus amigos. Talvez essas pessoas são colegas do trabalho. Talvez essas pessoas são os teus vizinhos. Jesus já está tocando no coração dessas pessoas. Sabe o que falta? Você ir lá e falar para elas do amor de Deus para elas. Sabe, quando isso acontece, você começa a implantar o reino de Deus. O reino de Deus, ele é composto de pessoas. Eu acho tão legal que a Bíblia diz que os anjos pediram para Deus para proclamarem o Evangelho. E Deus não permitiu. Ele designou ao homem isso. A nossa missão é uma missão que os anjos almejaram. E eu e você temos essa honra de podermos implantar o reino de Deus aqui na terra. Então eu manifesto o reino de Deus quando eu começo a enviar pessoas, eu começo a falar com pessoas, eu começo a delegar para as pessoas. Sabe, o reino de Deus não é um reino de uma pessoa só. O pastor Nino gosta de usar uma frase que eu acho muito legal: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá com pessoas. Por quê? Gente, você sabe que você ir sozinho, você não precisa ensinar nada para ninguém, é muito mais rápido. Só que você é limitado, você chega só até um ponto. E quando chegar naquele ponto, você não vai mais. Agora, se você quiser ir longe, se nós como igreja queremos transformar a nossa cidade, implantar o reino de Deus nessa cidade, nós não faremos isso sozinho. Nós precisamos de pessoas dispostas a pagar o preço. E quarto e último, saia das quatro paredes. E aqui é o versículo, o finalzinho é o Marcos 16:15 diz assim: e disse, vão ao mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Sabe, quando você olha para esse lugar, você vê paredes que limitam. Hoje a gente vive numa falta dessa limitação. Tem pessoas hoje nos assistindo pelo YouTube. Estão lá na casa dela nos assistindo. Talvez você que está aí em casa, você não possa estar aqui hoje por algum motivo. Talvez seja de grupo de risco, não sei se tem algum motivo. Ou talvez você recebeu um link dessa pregação no teu WhatsApp ou em qualquer lugar e você abriu para olhar. E você pensa, ninguém vai ver que eu estou olhando. Querido, você fez a decisão certa. Eu tenho certeza que Deus ele está com você aí nesse lugar. Então eu quero convidar a cada um a pensar. Deus não nos limitou a esse lugar. Vocês sabem que o nosso plano é crescermos
em espaço físico. Esse espaço já é pequeno. Mas nós não queremos nos limitar a espaço físico. Você sabia que se todas as pessoas do mundo fossem para as igrejas do mundo, as igrejas do mundo podem comportar apenas 3% da população do mundo? Vamos imaginar que todo mundo decidiu, vamos para a igreja, no mundo todo. Só 3% terão lugar dentro das igrejas. Parou para pensar nisso? As paredes não podem nos limitar. Você não foi chamado para ser um cristão apenas aqui nesse lugar. Você não foi chamado para ser um cristão apenas servindo dentro da igreja. Sim, você foi chamado para ser um cristão servindo aqui na igreja também. Mas você foi chamado para ser um cristão lá no teu trabalho, lá na tua casa, com seus amigos, com seus colegas. Você foi chamado para fazer a diferença. Sabe, quando nós pensamos em sair das quatro paredes, isso é um desafio. Sabe por quê? Vão entrar pessoas aqui dentro, que muitas pessoas vão trazer, que talvez você não goste. Mas o Senhor ama. Sabe que uma vez eu falei para algumas pessoas na igreja que eu estava anterior, eu disse assim, Deus vai enviar pessoas aqui dentro para que nós cuidarmos. E quando a gente olhar para essas pessoas, a gente vai se apavorar. Meu Deus, Senhor, Deus ama essas pessoas. E se Deus ama, nós também amamos. Se Deus deseja que elas sejam transformadas, esse também tem que ser o desejo do nosso coração. Essa tem que ser a nossa vontade. Isso tem que ser aquilo que pulsa, que arde dentro de nós. Quando nós dizemos, saia das quatro paredes, não é apenas você ir para fora, você vai, você proclama o reino e você traz as pessoas para essa família. Sabe, aqui no domingo eu costumo pensar que é como se fosse a reunião da família. Você não tem a reunião da tua família, talvez? Você mora com a família perto, você sabe que tem alguns momentos que você vai lá e reúne com a família toda. Mas você tem a tua casa, tem o teu lugar. Mas essa reunião da família é quando a gente vem para celebrar, para estar junto, para compartilhar. Sabe, a igreja é a reunião da grande família. Mas quando eu estou lá fora, eu sou um embaixador do reino de Deus. Se coloca de pé nesse momento. Deus, Ele quer trabalhar com cada um de nós. Deus, Ele nos chama para fazermos a diferença onde nós estamos. O reino de Deus, Ele foi feito para que nós pudéssemos viver com integridade de caráter, de vida, de transformação, de restauração. O reino de Deus, Ele foi chamado, Ele foi feito para que nós pudéssemos viver com vida abundante. Nesse momento eu quero que você entenda isso. Nós vamos orar neste momento para que você possa manifestar o reino de Deus aonde você esteja.